Você pode assentar. Salmos 27. Louvado seja o nome de Jesus. As minhas arrumações aqui. Glória a Deus. Amém? Meus amados irmãos, nós cremos no Deus que é vivo, no Deus que é verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas. Quando nós lemos o Evangelho de João, lá no capítulo 1, sob inspiração divina, o apóstolo João declara, não é? Que Jesus estava no início de todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, não é? Então nós temos diante do Pai o nosso Redentor, que é Jesus Cristo, não é? Agora Ele está como Jesus, o Filho, Deus o Filho. A Trindade, ela sempre existiu. Não são três deuses, mas um único Deus. E quando o Senhor foi criar todas as coisas, eu gosto de dizer isso, Ele usou a palavra, mas no momento de criar o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Usando uma linguagem humana, é o Senhor pegando no barro e formando o homem. E Ele nos formou. Ele nos criou. E Ele nos conhece não somente como aquele que nos criou, mas como aquele que se fez carne e habitou entre nós. É por isso, irmãos, que tudo que o Senhor fala, através da sua palavra, que espera que os seus servos façam, nós podemos fazer. O Senhor não pediria nada que fosse impossível a gente fazer. E diante do Senhor, quando nós depositamos a nossa confiança nele, nós podemos dizer: nada temerei. Nada temerei. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Salmo 27, versos de 1 a 3. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? 3. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Amém? Igreja amada do Senhor, quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano, homem e mulher. Quando o homem confia no Deus eterno e deliberadamente submete-se a Ele, coloca a sua fé em ação, porque entende corretamente que somente o verdadeiro Deus pode resolver os seus problemas. Somente o Senhor pode resolver os nossos problemas. É por isso, irmãos, que nós devemos apresentar tudo diante dEle. E ter muito cuidado quando for apresentar alguma coisa da sua vida a terceiros. Todos nós, crentes em Jesus, sabemos que no mundo teremos aflições. Mas também nós recebemos de Jesus, o Filho unigênito do Altíssimo, a garantia da presença divina
agindo em nosso favor, desde que permanecemos em Cristo e a sua palavra permaneça em nós. Amém? Então, quando isso acontece, é a Bíblia que diz isso. Então, o Senhor está cuidando. Estimados irmãos, não tenho nenhuma dúvida. Vivemos no melhor período da história da terra, da história do ser humano, da história da existência do ser humano. Vivemos no tempo denominado depois de Cristo. Em termos espirituais, nós desfrutamos da presença do Espírito Santo que habita naqueles que estão em Cristo, ou seja, naqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. O tempo do salmista Davi, o período, foi antes de Cristo. Isso significa que a sua passagem pela terra ocorreu no período da lei. Nós vivemos no período da graça, a graça infinita de Deus, e recebemos tamanha dádiva por Jesus Cristo. É por isso que está correto, irmãos, anunciar que a graça de Deus é maior do que a vida. Graça incomparável, graça que não se pode comparar com absolutamente nada. E eu vou mais adiante. Eu digo que o amor, a justiça, tudo de Deus é maior do que a vida. Muitas vezes as pessoas dizem, não, a minha vida. Não. Em Cristo, é a vida de Cristo que nós vivemos. É o entendimento que quando Ele foi crucificado, nós somos crucificados com Ele. Quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, com as chaves da morte e do inferno, nós ressurgimos com Ele, com a oportunidade de viver uma nova vida. Isso é extraordinário, mas de forma alguma, isso não nos faz melhores do que as demais pessoas. Em Cristo Jesus, nós precisamos ter a firme convicção daquilo que foi ordenado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, o principal da igreja é fazer missões. A gente faz missões aqui na rua, a gente faz missões distantes, em todos os lugares. O que significa fazer missões? Levar a palavra de Deus. E a forma mais eficiente da gente levar a palavra de Deus é através do nosso testemunho. Amém? Agora, no salmo que nós lemos, Davi, ele expressa a sua confiança e a sua dependência ao Deus eterno. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Saul saiu com seu exército para perseguir e matar Davi. Por quê? Por inveja. Mas o Senhor guardou Davi. O Senhor protegeu Davi. Eu falei no início, na oração, agradecendo a Deus pelos livramentos que Ele nos concedeu durante esse dia. Muitos deles que nem tomamos conhecimento. Agradecemos a Deus, reconhecemos o seu cuidado, a sua provisão, o seu agir em nosso favor, aleluia. Pastor, e por que tanta dificuldade? As dificuldades fazem parte da vida. Todos nós sabemos, disse agora há pouco, que no mundo nós enfrentamos aflições. É o próprio Jesus que disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Agora, Davi, ele estava plenamente convencido de que a sua vida estava nas mãos de Deus. Então, ele dependia de Deus. Ele sabia disso. Ele teve as suas experiências como pastor de ovelhas. Ele teve as suas experiências pessoais com o Senhor. Agora, irmãos, o fato da ação divina ser em favor de alguém
não significa atenção especial, mas é o cuidado divino que Deus tem com todos aqueles que o temem. A pessoa pode dizer que teme a Deus, mas se ela não estiver em Cristo, ela não teme coisa nenhuma. Porque por nós mesmos, eu, você, todos nós, por nós mesmos, não teríamos o temor do Senhor. É o Espírito de Deus que desperta isso em nosso ser interior. É o Espírito Santo que opera na nossa vida. É o Espírito de Deus que nos faz ver. É o Espírito de Deus que nos faz perceber. E o Senhor não declarou que é para a gente viver por vista, ou viver por percepção. Não, Ele nos convidou, Ele nos convocou para que vivamos por fé. Aleluia. E o texto bíblico ainda diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então era a situação do contexto, da leitura bíblica que fizemos há pouco. Davi fugia de Saul. E várias vezes teve a oportunidade de ceifar a sua vida. Ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. E uma vez, porque ele rasgou a capa, um pedacinho da capa de Saul, ele se arrependeu amargamente. E por que o Senhor perdoava? Porque o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas intenções. Ou seja, todos os nossos propósitos, Deus conhece. E Deus conhece antes deles chegarem para a gente. Porque Deus está na eternidade. Significa que lá na fundação do mundo, Ele já sabia que estaríamos aqui. Aleluia. Ele já sabia que estaríamos aqui. Uma pessoa, que coisa tremenda. Ele já sabia que a gente estaria aqui. Então Deus formou você. Deus, olha, Deus ele é perfeito, Ele é tremendo, Ele só faz coisa bonita. Às vezes a gente olha para uma pessoa e não acha a pessoa bonita. É obra-prima de Deus. Cada um de nós somos obras-primas de Deus. E nós precisamos verdadeiramente viver para o louvor da sua glória. Aleluia. Agora, irmãos, a nossa temporada, eu vou usar esse termo, aqui na terra, passa rapidamente. Passa tão rapidamente que não percebemos. Rapidez. Eu estava olhando ontem, falei até com o pastor Murilo. Agora no mês de dezembro ele vai completar 10 anos de consagração. 10 anos, rapaz, 10 anos. Aí eu vejo os meus netos crescendo, né? Murilinho deve estar maior do que eu, se não tiver do mesmo tamanho, né? Forte. Os outros. Então eu louvo a Deus. Mas nós precisamos entender que esse tempo passa rapidamente e o que nós temos é apenas o momento que nós estamos vivendo agora. Nós fazemos os nossos planos, temos os nossos projetos, fazemos a nossa agenda, né? Tem casamento marcado para 2022. Ai, ninguém fez isso não, mas eu estou dizendo assim, deve ter chegado alguém, deve ter perguntado assim: Senhor, será que vai dar tempo de eu casar? Vai. Mas se não der, você não vai nem lembrar disso. O que importa é que estejamos nas mãos do Senhor. A nossa confiança tem que ser depositada nele. Nós precisamos crer que, por piores que sejam as circunstâncias, o Senhor não perdeu o controle. Aleluia. Deus não toma aquilo que Ele dá. Ele deu a nós, seres humanos, o direito de escolha. Você escolheu com quem você ia casar. Aliás, deixa eu dizer, meu irmão, não foi você que escolheu não, foi ela que escolheu. A gente pensa que escolheu. Deus deu à mulher uma visão que nós homens não temos. A visão da fiel ajudadora. O casamento é uma instituição divina. A família foi instituída por Deus. São bênçãos do Senhor. E tudo aquilo que o mundo vem como
como sendo normal, natural, como sendo da moda. Vai de encontro aos princípios bíblicos. Então, como é que nós estamos vivendo? Eu faço essa análise comigo. Como é que foi a minha vida hoje? O que foi que eu fiz de produtivo? Para mim foi muito difícil me adaptar à vida de pastor. Contador, trabalhando o dia todo. Final do dia, o resultado era lucro ou prejuízo. Agora, como pastor, o resultado é diferente. Vida eterna ou morte eterna. Daí a nossa grande responsabilidade de chegar aqui e transmitir a palavra. Essa palavra tem que ser transmitida com interesse de coração. Essa palavra tem que ser transmitida conforme os princípios bíblicos. Aleluia. Nós podemos dizer que não foi somente Davi que teve a oportunidade de comprovar a fidelidade divina. Todos aqueles, lá no passado, que mantiveram acesa a chama do temor do Senhor, puderam comprovar a sua fidelidade. E nós hoje podemos comprovar verdadeiramente a fidelidade e o cuidado de Deus. Porque nós somos chamados de igreja militante. A igreja militante é a igreja que está na terra. É a igreja que está lutando. É a igreja que está enfrentando as lutas do dia a dia. A igreja que está pregando a palavra. Está parando, investindo em ouvir e ministrar as pessoas. Aqueles que já estão com Cristo fazem parte da igreja triunfante. Mas o tempo de chegar lá, eu não sei, você não sabe. Ninguém sabe. E pela palavra de Deus nós sabemos que o arrebatamento da igreja poderá acontecer a qualquer momento. O Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Então nós precisamos estar preparados. Quando a gente olha o cenário mundial, a gente vê tudo já pronto para o surgimento do anticristo. E a gente vai ficar o quê? Com medo? Não, medo não. O Senhor não nos deu espírito de medo, não. Não. O Senhor nos deu espírito de ousadia, espírito de força. Aleluia. A igreja vê esses sinais, porque nós precisamos saber que a palavra está se cumprindo. Significa que nós não podemos perder tempo de ministrar a palavra. Ministrar a palavra muitas vezes para pessoas que não conhecemos. Sabe, meus amados irmãos, manter acesa a chama do temor do Senhor em nossa vida depende de cada um, de mim e de você. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por meus filhos. Não. É cada um diante do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 11 a 13, diz assim: esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Aleluia. Então, o que precisamos fazer? Eu tenho dito todos os dias: coloque-se diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero viver os teus planos. Senhor, eu quero viver os teus propósitos. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Senhor, eu quero viver conforme o Senhor planejou. Paulo
testemunha sobre a fidelidade da palavra de Deus e da confiabilidade de suas promessas. O Senhor não é o homem que promete e não cumpre. Irmãos, olha, diz uma coisa. Um povo sem profecia se corrompe. Sabe qual é a profecia? É essa daqui. Essa profecia, essa palavra. É essa palavra. Essa palavra é perfeita. Essa palavra é absoluta. Ela não necessita de complemento. Ela não necessita ser atualizada. Ela é atualizada, ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nós encontramos todas as orientações para o nosso viver diário. Mas nós, como seres humanos, nós queremos construir alguma coisa. Sabe qual é o maior investimento que nós podemos fazer? Cada um investindo na sua família. Primeiro investindo na sua. Na hora que você investe na sua família, você pode aconselhar, você pode orientar aqueles que têm dificuldades. É por isso que aqui o pastor tem um dia de folga. A gente tem um dia de folga. Segunda-feira, às vezes não dá na segunda, a gente faz uma troca. Por quê? Porque é preciso estar com a família. Seus filhos são pequenos. Rapaz, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, eu antes da minha experiência real com Cristo, eu achava que o melhor que eu poderia fazer era trabalhar muito e dar para os meus filhos o melhor conforto possível. Conforto que não tive. E aí, irmãos, eu trabalhei mesmo, não foi brincadeira. Não tinha hora, era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, feriado, domingo, tudo. E aí, quando eu tive a minha experiência com o Senhor, é como se tivesse acordado. E eu me lembro que eu vi lá no quarto das meninas esse negócio da lâmpada, como é que chama? Uma luminária, né? O quê? Não, o abajur era na mesa, mas era no teto, né? Vamos dizer, o lustre, isso, rapaz. Quando eu olhei o lustre, rapaz, era o lustre de quando elas eram criancinhas. E elas estavam crescidas, duas moças. E quantas vezes a gente está tão distraído, achando que a gente está fazendo o melhor, quando o nosso tempo, ei pai, o tempo é o maior bem que nós temos. O tempo não volta. O cara ganha dinheiro hoje, perde amanhã, ganha de novo, mas o tempo não. O tempo passou. E a gente acha, aqui dentro a gente acha que a gente está jovem ainda, e não está. E às vezes a gente quer fazer algumas coisas que não dá para fazer mais. Essa tem sido a minha maior dificuldade. Essa tem sido a minha maior dificuldade. Então, irmãos, nós precisamos entender que vivemos cada momento, cada época. E em cada momento, em cada época, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos aflições, mas a notícia do Senhor vai passar. Tudo isso vai passar. Aí por fé a gente já está passando, amém? Aleluia, aleluia. Nós estamos identificados com Cristo, tanto em sua morte como em sua vida. Nós estamos unidos com Cristo por seu amor. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. E lá o texto bíblico de Efésios diz: isto é dom de Deus. Por mais que eu queira fazer, por mais que eu faça, por mais que você seja uma pessoa que dá os seus bens aos pobres, você faz até mesmo coisas que as pessoas ficam. Isso aí é para existir em todos nós, é para a gente fazer isso. O problema é que a gente vai agora nos sinais, aí o cara vem, você dá daqui a pouco você não tem mais para dar. Aí o cara para e fica olhando como dizendo assim: não, você não quer me dar, não quer me ajudar. Não. Nós temos que saber que temos limites. Nós temos que saber que o nosso compromisso maior é com o Senhor.
O que é que ele nos ensinou? O amor. O amor que vem dele. Aí Jesus diz assim, é para amar os inimigos. Eita Jesus, aleluia. Mas se ele disse que é para amar, a gente pode amar. Aí a pessoa diz, mas eu não consigo. Ele consegue. Vou dar uma dica para você. Se você estiver de joelhos orando, aí você lembrar e você fala, Senhor, eu perdoo a fulano de tal. E conforme a tua palavra, o Senhor me faz nascer amor. Esse amor não é um amor de um homem para uma mulher, não. É um amor que você deseja o bem. Você quer que aquela pessoa seja transformada pelo poder de Deus. E ela pode ser transformada, o Senhor usando você como instrumento nas mãos dele. É isso, irmãos. É isso. Quantas vezes a gente leva a palavra. Eu levei a palavra para uma determinada pessoa. Ela disse assim, eu pensei que você não viesse aqui. Eu disse, não. Eu vou em qualquer lugar. Mas por tudo que passou, você... Não. Passou, rapaz, ficou lá atrás. Olha a palavra, o que é que a palavra de Deus diz? E no final aquele homem disse, eu quero ter esse Jesus. Eu quero. Ah, irmãos, isso não tem preço. Não tem preço porque somente o Senhor que pode fazer isso. Por a gente vai logo querendo resolver. Não, irmão. Em nome de Jesus, deixa o Senhor resolver. Coloque nas mãos do Senhor. Ele é o justo e fiel juiz. Agora, quando nós tomamos a frente para resolver, é como se ele dissesse assim, ah, então tá bom, você vai resolver? Então vá, resolva. A gente se arrebenta tudo. Quem é que pode mover essa determinação na nossa vida? Somente o Espírito de Deus. Irmãos, o Senhor continua agindo de maneira poderosa na vida daqueles que o temem. Ensinando, protegendo, sustentando, fortalecendo, capacitando, aleluia. Somente a pessoa que passa por alguma necessidade é que sabe tudo que tem passado. Por mais que a gente tente interpretar, que a gente tente perceber, mesmo que tenhamos passado pela mesma situação, cada pessoa sente diferente. E não existe ninguém um igual ao outro. Aquilo que para você é uma grande tolice, para outra pessoa pode ser uma coisa seríssima. E nós temos que respeitar. Amém? Agora, irmãos, são nesses momentos que nós temos a oportunidade para colocar, mais uma vez, repito, a prática, a nossa fé em prática. E servimos ao Deus eterno. Nós não temos condições de resolver as dificuldades uns dos outros, mas podemos orar uns pelos outros. A Bíblia não diz assim, é para você resolver a dificuldade do seu irmão, não. O Senhor diz, a Bíblia diz que é para orar. Ora. Gente, Deus não está atrás de uma oração bem construída, de uma oração onde você está sendo correto na concordância verbal e nominal. É bom, mas o Senhor quer ver o nosso coração. O nosso coração. Eu me lembro que teve um tempo que teve uma irmã lá no gabinete e estava com um problema, e aí eu orei, o meu negócio é objetivo, né? Orei. Aí ela veio dar o testemunho dela depois de algum tempo, ela veio dar, né? Ela disse, olha pastor, quando eu saí do gabinete, ele disse assim comigo mesmo, uma oração michuruca dessa, vai resolver alguma coisa? Aí eu me lembrei de Naamã. Ele queria que o profeta saísse, desse umas voltas ao redor dele, né? Jogasse óleo, batesse nos ombros dele. O profeta nem saiu, disse, vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes, que você vai ficar curado. Eu disse, foi mesmo, irmão. Ela disse, foi, pastor. Mas o Senhor me curou. Minha irmã, não tem nenhum mérito meu, não. A honra e a glória é do Senhor. Não é o homem que faz, é o Senhor quem faz. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Então nós temos que reconhecer isso. Não é o nome da igreja que tem que aparecer, é o nome de Jesus, aleluia. Não é o que a igreja faz, mas aquilo que o Senhor tem feito com a igreja, transformando vidas, restaurando, curando, libertando, salvando. Sabe, irmãos, independente das circunstâncias, o Pai eterno é o único que tem poder,
determinação, amor para resolver os seus problemas, os nossos problemas. Lá no Salmo 143, verso 4, o salmista declara: o homem é como o vento, seus dias são como a sombra que passa. Então nós precisamos perceber a rapidez da vida, para que possamos aproveitar sabiamente cada momento que o Senhor nos dá. Eu não sei, você que tem filhos pequenos, quantas vezes você abraçou seu filho hoje? Quantas vezes você abraçou a sua filha hoje, dizendo que a ama? Ela pode estar grande, mas você chega, você pode abraçar, você pode beijar no rosto, pode dizer: minha filha, eu te amo. Quantas vezes? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você, hoje, sem ser num momento íntimo, quantas vezes hoje você disse para sua mulher que você ama? Minha irmã, quantas vezes você disse para o seu marido que o ama? Não estou querendo criar um negócio aqui meloso. Não, irmãos. Isso é uma realidade. Aí o cara disse: mas ela sabe que eu amo, porque se eu não amasse eu não estaria aqui. Mas você precisa dizer. E precisa agir como alguém que ama. Nos versos de 1 a 3, Davi expressa a sua confiança absoluta no Senhor. E ele está certo de que a proteção divina é mais do que suficiente para fazê-lo permanecer confiante. Tanto que ele conclui o Salmo, lá no versículo 14, né? Ele conclui assim: espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Fui fazer uma visita a um senhor, membro da igreja. Ele já está na glória. Me lembro que era uma tarde. E ele chegou e, na hora que eu estava saindo, ele, com a voz firme: espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aí disse: pastor, onde é que está esse texto mesmo? Ele não lembrava onde estava o texto, mas ele lembrava da palavra. Uma outra situação, há alguns anos, o irmão, ele não estava reconhecendo ninguém. Ele gostava muito de mim. Cheguei lá e o genro dele disse: o senhor está lembrado desse aqui? Está lembrado dele aí, quem é? Aí ele olhou para mim e disse: não lembro não. Agora me diga uma coisa, lembra de Jesus? Aí ele disse assim: desse eu não esqueço. Ele é o meu Salvador, aleluia. É isso, irmãos. É isso. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença diante do Senhor. Nós não podemos enganar Deus. Tem gente que pensa que pode enganar. Aí eu me lembro que há muitos anos, né? Estou falando muitos anos, pelo menos 20, 25 anos. A pessoa chegou e disse determinada coisa que queria fazer. Eu disse: meu filho, não dá para fazer isso. Pastor, só quem sabe disso sou eu, ela, a mãe dela e agora o senhor. Só nós 4? Ele disse: eu estou vendo 5. Não, pastor, só são 4. E o Senhor? O Senhor onde é que fica? Nós vamos prestar contas do Senhor, dos pensamentos que alimentamos, das palavras que proferimos e dos atos que praticamos. Vou encerrar. Se você permanecer em Cristo, o Deus eterno será adversário dos seus inimigos. Vou repetir. Se você permanecer em Cristo, o Deus eterno é adversário dos seus inimigos. Aí na luta, a gente vai o quê? Na força da gente? De jeito nenhum, rapaz. Não tem força aqui nada, rapaz. A gente pensa que tem. Tem não, a gente vai na força, no poder e na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa fé que é gerada por ouvir a palavra, ela precisa ser colocada em prática, nos bons momentos, agradecendo a Deus,
em ação de graças ao Senhor, ação de graças, o seu aniversário, Luciano, dizendo glória a Deus. Eu ainda digo mais, glória a Deus por esse dia, Senhor. Eu não canso de agradecer, não canso de agradecer. Então, Deus está agindo em seu favor. Se você tem certeza disso, você pode dizer: Deus está agindo em meu favor. Então, eu não vou temer absolutamente nada. Não vou temer não. O máximo que o homem pode fazer é destruir o corpo. Mas nós somos seres espirituais. O Senhor dá para cada pessoa um espírito novo, zerado. Não é um espírito recachotado, não. Não, é um espírito novo, zerado. Começa aqui. Esse espírito, só quem é eterno é Deus. Mas esse espírito novo é imortal. Não vai ter fim. Então essa vida é passageira. O salmista disse que é como a sombra que passa. Então nós temos uma vida depois dessa vida que é eterna. E onde viveremos, a definição está em aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo como o Senhor único e suficiente Salvador. Não é a religião que salva, não, irmãos. Não é o pastor que salva, não, irmãos. Só o Senhor Jesus é que salva, somente Ele. E quando eu falo disso, eu estou falando da palavra, e eu fico muito à vontade, porque o Senhor está acima de todo e qualquer credo, toda e qualquer religião. Aleluia. Então, em todo o tempo, nós somos desafiados a manter a nossa visão espiritual em Cristo, procurando sempre viver sob a perspectiva da eternidade. Às vezes o cara vai, rapaz, acontece um acidente lá, o cara bate o carro, o cara bota a mão na cabeça, porque isso, que aquilo. Calma, está todo mundo bem aí, não teve nenhum problema. Louvado seja o nome de Jesus, porque isso aí se resolve. Mas uma vida vale mais do que todo ouro e toda prata existente no universo. Viver sobre a perspectiva da eternidade, viver sobre a perspectiva da eternidade, não significa deixar as coisas para lá, mas confiar plenamente que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que a sua vontade vai prevalecer na sua vida, na nossa vida, porque nós estamos dizendo: Senhor, a tua vontade, não a minha. Pai, a tua vontade, não a minha. Do teu jeito, não do meu. Então em Cristo nós somos protegidos. Somos protegidos, as nossas necessidades são providas por Deus. E Deus sempre, que significa todas as vezes, Ele age para o bem de todos, não, para o bem daqueles que o amam. Está aí na palavra, é o que diz aqui. E Deus está agindo, e assim continuará. Você pode não estar sentindo nada, mas o Senhor está agindo. O Espírito Santo tem nos dado força, poder e autoridade para que enfrentemos corajosamente todas as adversidades. Então, a força, o poder e a autoridade são provenientes do Deus eterno. Então, que eu e você, em qualquer situação, por mais difícil que seja, que possamos dizer como o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Fiquemos todos de pé. Amém. Equipe de louvor.